Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante e da carreira médica também, onde eu, Dr. Áureo do Carmo e Dr. Guilherme Almeida, sempre passamos aqui uma parte da nossa experiência, da nossa vivência. E hoje, Dr. Guilherme, vamos falar aí sobre erros comuns no atendimento à emergência. Fala comigo, meu amigo. Rapaz, isso aí me lembra várias histórias. Vou acabar contando algumas aqui para vocês, mas discutir erro, né? Para alguns é um assunto embaraçoso, mas para mim não. Eu acho que a gente aprende muito com os erros, né? Todos nós, em algum momento, iremos errar, né? E, de preferência, nós temos que errar para aprender, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, como evitar os erros, quais são as consequências desses erros que podem ocorrer, né? Como minimizar esses problemas, né, Auro? Você quer começar falando sobre algum aspecto inicial, né? Quais são as principais armadilhas aí, por exemplo, num paciente grave? O que você acha que um paciente grave pode te arrastar aí para o erro, por exemplo? A atuação, né, médica, ou até do estudante de medicina na emergência, ela passa por vários estresses, né? Você tem o estresse do paciente extremamente grave. Vamos supor, o paciente chega na emergência em parada cardiorrespiratória. Eu acho que é a situação de maior estresse, né? Pelo menos em termos de assistência. Então, esse paciente, né, essa situação, ela tem várias armadilhas. Armadilhas, a gente chama de armadilha, mas na verdade não é montado por ninguém, né? São possíveis erros, fatores que podem te levar ao erro, a cometer alguns erros. Então você quer ver, por exemplo, um erro que, obviamente, você deve ter cometido, assim como eu já cometi, e o erro é cometido até hoje, né, várias vezes. É você deixar entrar, por exemplo, um acompanhante junto com um paciente numa sala vermelha, por exemplo. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque ele não pode ver a gente fazendo a reanimação? Não, pode. Mas em que isso vai acrescentar, por exemplo, no teu cuidado lá com o paciente em parada cardiorrespiratória? Vai tirar o foco, vai tirar a atenção, vai traumatizar a pessoa que está vendo. Exatamente, ainda tem isso. Porventura outros que estejam no local, né? Outros pacientes. Exatamente. Isso aí é o que eu chamo de erro de ambiente. Porque tem 3 fatores principais, né, para você cometer erro. O fator médico, o fator paciente e o fator ambiente. Né? Esse é o erro de ambiente. Quer dizer, o ambiente ele não está adequado para determinado tipo de atendimento. Exatamente. O correto nesse caso é você deslocar alguém da equipe para abordar esse acompanhante. O paciente está em parada cardiorrespiratória, você não vai conseguir pegar nada da história clínica dele. Mas o acompanhante certamente vai ter algum dado para te passar, né? Se ele ingeriu algum medicamento, se ele tentou se matar, se ele é um cardiopata, se ele é um paciente que faz diálise e perdeu as 2 últimas sessões, né? Mas isso você faz numa antessala. Sim. Né? Se você não tem antessala, pelo menos sai da sala vermelha, né, e conversa com o acompanhante num corredor, por exemplo. Quer ver um outro erro de ambiente? Né? É a organização dos materiais. Cadê Também. O carrinho de parada? Não, hambook não funciona. O book não funciona. Cuff que tá furado. O tubo que você não testou. Então, assim, é interessante essa situação, né? Que você começa a avaliar coisas que o ambiente deve estar preparado no ambiente de emergência para o seu atendimento de pacientes graves. Exatamente. Você vai fazer uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, vai fazer uma massagem, né? Vai fazer compressão cardíaca e, às vezes, desfibrilar, né? O colchão não é adequado, é macio. E não tem a tábua, né? Né? A gente pode citar vários outros erros de ambiente. Eu acho que hoje, né? Existem profissionais dedicados a controle de qualidade. Isso. Esses profissionais são essenciais. E eles vão avaliar essas três situações. O ambiente, certamente, vai ser a mais batida por eles, porque é a mais fácil de controlar e a mais fácil de visualizar. Assim, em terapia intensiva e até na enfermaria, quem faz esse controle, pelo menos do carrinho de parada, né? É a enfermagem, é a rotina de enfermagem, né?
E é fundamental, né? Assim, hoje a gente não tem uma assistência em saúde que não seja multidisciplinar, né? Não adianta você ser o melhor médico, ter o melhor conhecimento, a melhor intenção, se na hora que tu vai entubar o paciente, o laringo tá sem pilha, ou a pilha não funciona, não acende lá o laringo. Entre outras tubo coisas tá estruturais de hospital, né? exatamente. Eu tive no hospital, que eu não vou citar o nome, que a emergência era no subsolo e o centro cirúrgico era no 13º andar. E aí, como é que você faz? Né? Você tem que levar um paciente com uma emergência cirúrgica, vai ter que subir de elevador até o 13º andar. É totalmente insano isso, né? Agora, tem os erros, eu falo assim, erro médico é uma dança para dois. É uma dança para dois porque geralmente o paciente pode induzir o médico ao erro. Com certeza. Você conhece alguma situação, consegue lembrar aí que o paciente te induz a erro? Assim, especificamente, eu não tô lembrando especificamente, mas tem várias situações que isso pode acontecer. Por exemplo, quando o paciente te pede algum medicamento. Exatamente. Quando o paciente tenta te dar o diagnóstico dele. Né? Ou quando o paciente te induz mesmo, né, na anamnese, a você valorizar uma queixa que às vezes não é tão valorizável. Às vezes você está na emergência, né, e é um médico inexperiente, por isso que eu estou falando que é uma dança para dois. O paciente chega e fala assim, estou com dengue. O paciente chega e fala, estou com pneumonia. O paciente tenta te dar o diagnóstico para você comprar. Ele fala, fui no outro médico, o outro médico falou que eu tenho tal doença. Ele está te induzindo ao erro, gente. Né? Isso aí é o que a gente fala que é a propedêutica médica. O que é a propedêutica médica? A propedêutica médica é a sequência de ações de boas práticas que o médico deve tomar. A primeira delas, a anamnese. A segunda, exame físico. Terceira, lista de problemas. Diagnósticos sindrômicos, anatômicos, funcionais. Você vai bolar suas hipóteses diagnósticas. Vai solicitar exames complementares para refutar ou aproximar suas hipóteses diagnósticas. Pós exames complementares, você vai dar o diagnóstico, espera-se. E aí você vai instituir o tratamento. O tratamento vai ter uma evolução e a evolução vai te dar um prognóstico. Sempre que você troca essa ordem, você está sendo induzido a erro. Então, por exemplo, o paciente chega numa consulta para você e bota um calhamaço de exame em cima da mesa. Ele está querendo te induzir ao erro. Ele quer que você avalie exames complementares antes da sua hipótese. Antes da sua anamnese, antes do seu exame físico, antes da sua hipótese. Né? Mas isso é o que eu faço, né? Isso na prática é o que eu faço. Falo, olha só, depois eu vejo os exames. Vamos conversar primeiro, deixa eu te examinar. O exame é a última coisa da consulta. Mas você não vai fazer um raio-x, assim, doutor? Não, vamos ver. Deixa eu examinar primeiro, vamos conversar. E você não vai fazer nenhum hemograma, doutor? Não, o paciente está tentando te induzir a um erro. Isso é muito comum na emergência. Na emergência, o paciente quer fazer um exame, né? Muito. Mas aí você tem como conversar com o paciente para explicar para ele qual é a melhor, né? Lembro do professor Enéas Carneiro. O professor Enéas avaliava eletrocardiogramas, 7 horas da manhã. E aí, uma vez eu cheguei com um eletrocardiograma para mostrar para ele que eu tinha visto na emergência e gostaria do auxílio dele para interpretá-lo. Eu coloquei o eletrocardiograma na mesa e falei, professor, esse eletro aqui eu não consegui entender, tal, ele está muito difícil. Aí o Enéas olhou o eletro e ele falou, olha, esse paciente aqui pode ter uma intoxicação digitálica, esse paciente aqui pode ser um atleta, esse paciente aqui pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, pode ser um paciente idoso ou pode ser um paciente muito jovem, né? Isso aqui pode ser também o uso de tal medicamento. Aí eu peguei o eletro e saí totalmente confuso. Tô louco. E aí, quando eu estava saindo pela porta, ele falou, ei, Guilherme. Aí eu olhei para trás e ele falou, também pode ser normal. O que o professor Enéas Carneiro estava querendo me ensinar? É um exame complementar, né? De quem era o eletrocardiograma? O que o paciente tinha para fazer o eletrocardiograma? Qual a indicação do eletro? Qual o quadro clínico daquele paciente? Então, foi uma situação que ele me deu uma aula selada, sem falar diretamente. Sem falar diretamente, mas Isso no curso de eletro que tem lá no Medcode, né? Tem uma aula que eu falo exatamente isso, né? Eletro é um exame complementar. Não adianta você pegar um eletro, jogar em cima da mesa e falar, o que tem nesse eletro? Não. Ao contrário, o que o paciente tem? Quem é o paciente? Quem é o paciente? Homem, mulher, com idade? Não sei quantos anos exatamente. Porque você pode confundir uma repolarização precoce com infarto agudo do miocárdio. Com certeza. Você pode confundir uma arritmia sinusal do atleta com uma doença do nó sinusal do muito idoso.
Então, o paciente, às vezes, ele não é de propósito, mas ele pode te induzir ao erro. Isso, e aí você tem o outro lado também. Doutor Google. Não, e o paciente que Que não no te dá Google informação. que pode ser isso. Também, agora com o Google é isso. Mas eu, por exemplo, atendo muito a pacientes idosos, né? E o homem, em geral, ele procura menos o médico que a mulher. E o homem, ele desvaloriza as queixas dele. Então, você chega na consulta, geralmente é o paciente idoso, que é levado pela filha ou pela esposa, em geral, né? E aí, você pergunta, e aí, seu fulano de tal, o que o senhor está sentindo e tal? Não, doutor, tô bem. Aí já vem a filha, o acompanhante, como tá bem? Você falou que tá sentindo isso e aquilo e tal. Então tem isso também, o paciente que não te dá a informação, você tem que espremer para tirar a informação dele, né? E isso às vezes é uma arte também, né? Com certeza. Quando o paciente vai acompanhado é fácil, né? Você pergunta para o acompanhante está com ele o tempo todo. Agora, e quando o paciente vai sozinho? Agora tem o chamado erro médico, né? O erro médico que às vezes tem um pacote maior aí envolvido, né? O erro médico ele é caracterizado por imperícia, imprudência e negligência. Que são graves, né? Já viu algumas? Já vi algumas, com certeza. Gente que é cria de hospital público, deu plantão em uma opção de hospital de emergência, por exemplo, público, né? Durante a formação, principalmente. Já vi, com certeza. E eu costumo falar Os mais frequentes são negligência. Negligência. Né? Eu costumo falar que para mim é o mais grave, né? Imperícia é grave. Imperícia, é falso médico. Imperícia é grave. O próprio médico que nunca fez uma neurocirurgia se meter. Isso é difícil, né? Mas é difícil. Fazer um procedimento que nunca fez. Às vezes você tem situações extremas que você acaba fazendo, né? Procedimentos que você nunca fez. Eu, por exemplo, nunca tinha passado na vida um balão de sangue steak em Blackmore. Tem que passar, amigo. Vamos embora. Meu amigo, se não tem outra coisa. Se não passar, o paciente vai morrer sangrando. Não tem. Então, isso aconteceu comigo lá no Gafre há muitos anos atrás. Tem que passar, vai passar. Eu me expus, óbvio. Isso é igual a história de uma vez que eu fiz uma sangria. Mas a sangria, pelo menos, é uma coisa que você tampa ali, né? Comprime e acabou, né? Exatamente. O balão de sangue steak Blackmore também não deixa de ser. Você esvazia o balão, tira e pronto. Mas é uma situação extrema, né? Então a imperícia, óbvio, quando não é falso médico, quando não é um sujeito querendo fazer uma neurocirurgia. Cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica, então, é o que mais tem aí hoje. Tudo relacionado à estética, né? A gente vê muitos se mete a fazer um procedimento. Não, esteticistas e outros profissionais fazendo, né? Você tem fisioterapeutas, às vezes, fazendo coisas que não tem, não é a prática dele, né? E outros profissionais também, né? Então, assim, o que eu considero mais grave é a negligência. Porque a negligência é uma coisa que é evitável, né? Assim, a consequência daquele erro é totalmente evitável. Era só você ter um pouco mais de cuidado, né? Então, eu considero a negligência o pior deles. Eu já assim, situações que a gente vê, por exemplo, que são chamados erros médicos, mas nem sempre está vinculado ao médico, à equipe, né? Demora na realização de algum tipo de procedimento, demora na administração de algum medicamento, administração errada daquele medicamento, condições inadequadas para a administração daquele medicamento, mistura errada de soro. A demora, às vezes, para o reconhecimento de sinais de gravidade. Teve uma vez que misturaram o soro errado no idantal e fizeram uma flebite, né? Tromboflebite. Eu já vi muita diluição coisa assim errada. Também, né? Às vezes, eu já vi reposição de eletrólito que fizeram também em veia periférica muito concentrado, eletrólito muito concentrado. NPP, nutrição parenteral pulmonar. Fizeram no dreno de tórax. Já viu essa? Caramba, essa eu não vi, não. O que eu já vi foi fazer insulina em vez de heparina. Isso aí, o nome é parecido, né? Não, mas há muito tempo atrás, as ampolas eram parecidas também. Aí tem que ler, né? Tem mas, assim, com certeza. Mas isso também induz lá o profissional, claro, que tem que ler, né? Quem vai preparar a medicação e aspirar tem que ler. Mas, assim, antigamente, né, não tinha lei para isso.
Então, a heparina podia ser. A heparina que eu digo é a de uso subcutâneo, né? Sim, sim. Aquela que vem na ampolinha menorzinha, não é aquele frasco da heparina do Liquemine, né? Uhum. Então, a heparina subcutânea, a ampola era igualzinha a de insulina antigamente. Não, tinha um frasquinho igualzinho. Era um fornecedor específico, né? E aí, aspiraram e fizeram e o paciente morreu. Né? Agora, erros diagnósticos são coisas comuns, né? Nem sempre a gente vai acertar todos os diagnósticos. Medicina, né? Não é uma ciência exata. Né? Interações medicamentosas, nem sempre a gente domina todas. Né? Tá aí o MedCode para ajudar nessas questões, né? O aplicativo. Uhum. Entre outros, erros até de prescrição, né, cara? De posologia, né? Hoje, né, com o advento do... Inclusive erros graves, né? Eu já vi passarem a ciclovir venoso com a dose da oral. Né? 5 vezes ao dia, 800 miligramas intravenoso. Complicado. Muita coisa. Né? O paciente teve problemas renais associados a isso, já vi. Isso sim. Com o MedCode, né, não minimiza, né, a ocorrência desses erros aí. Mas há uma preocupação de vigilância informatizada das prescrições, com né? certeza. Para evitar doses excessivas, para evitar interações medicamentosas. Você tem os sistemas hoje mais novos e mais inteligentes, né, que já fazem isso no momento que você está prescrevendo, inclusive. Né? Se você está prescrevendo... Bota uma red flag lá, opa! Um aviso, uma janelinha que te avisa. Por exemplo, né, essa prescrição é muito comum em terapia intensiva e na enfermaria, pós-operatório, por exemplo. Você prescreveu uma dose de dipirona de 2 gramas de 4 em 4 horas. Quantas vezes você já viu isso? Muito difícil. Muito difícil? Para mim é difícil. Eu geralmente vejo subdoses de dipirona. Como eu faço terapia intensiva, então eu vejo direto isso. Só que isso é uma dose acima da adequada, né? Então o sistema, qualquer sistema inteligente hoje alarma lá. Geralmente eu vejo subdoses de dipirona. Não, dipirona galera usando 500 miligramas. 500 miligramas, não é dose de adolescente, né? De criança. E é verdade, não usa que é um erro grama, também. É um erro também. Subdose é um erro. E ainda mais quando você fala em analgesia, né? Analgesia você tem que entrar de sola e depois reduzir a dose. Com certeza. Né? Corticoide também, em algumas situações. E a síndrome do Ctrl-C, Ctrl-V também é um erro, né? Isso é um grande problema. Fica lá né? D5 de D7 do antibiótico e fica D5 de D7 uma semana, né? Ninguém troca lá e o paciente eternamente usando o mesmo remédio. Isso também é outra coisa que os sistemas inteligentes também conseguem corrigir, né? Copia e cola de prescrições, né? Antibiótico, por exemplo, os sistemas hoje... Reposição eletrolítica que fica a vida inteira. Direto. O antibiótico hoje, quando você prescreve pela primeira vez, o sistema faz você preencher um pedido, aquele pedido que a gente preenchia no papel, com uma previsão de tempo. E aí o próprio sistema ele vai te avisar. Você pediu para 14 dias, hoje é o último dia, 14º dia. Então ele alarma lá e a partir do dia seguinte ele tira da prescrição. Eu chamo isso controle de qualidade, essa é a palavra. Exatamente. O controle de qualidade pode ser humano. Por exemplo, a CCIH faz controle de qualidade, faz isso. Prescrição de antibiótico. Vem cá, por que você está com esse antibiótico aqui? Você quer cobrir o quê? Quantos dias está? Ela faz esse controle de qualidade. Mas para tudo, né? E esse controle de qualidade, não necessariamente ele é humano, ele pode ser mecânico, pode ser Aliás, a prescrição de antibiótico, isso é uma norma, né, de qualidade. A CCH tem que ter acesso a cada prescrição de antibiótico no hospital. Por isso que você tem aquele pedido de controle de qualidade de exame. Você está lá, cardiologista está trabalhando, fazendo testes ergométricos. Aí alguém simplesmente mandou um paciente com angina instável para você botar lá na esteira e correr. Se você simplesmente executar o exame, você vai executar o paciente também. Com certeza. Então, assim, é praxe, né, do médico que faz um teste ergométrico reavaliar a propedêutica. Vem cá, qual a indicação desse paciente? Qual a clínica desse paciente? Que você tá Eu já vi vários voltarem. Ué. Angina instável, amigo. Rever isso aí. Eu já fiz ergometria uma época da minha vida e... Não era isso? A gente era, com certeza. Ou aquele paciente que não tem condição de andar na esteira e que o médico pede o exame. Não tem condição, não se adapta. Né? Às vezes tem uma artrose de joelho que ele consegue andar muito bem no plano. Obeso mórbido. Ou obeso mórbido. Quebrar a esteira. Então consegue andar bem no plano, mas quando você vai botar na esteira ele vai cair. Não, de jeito nenhum. Né? Eu já tive queda já fazendo o teste. Então, basicamente, né, cara, eu acho que se a gente puder
consolidar aqui os erros médicos em emergência é pensar sempre no ambiente, no paciente, no médico, né? E soluções para os erros, controle de qualidade. É isso aí. Assim, dentro do hospital, por exemplo, né, emergência, CTI e enfermaria, a gente tem que ter na cabeça, primeiro... Rotina, né? Rotinas, exatamente. A rotina do controle de qualidade, sinais de gravidade, para você se antecipar ao problema. Não tem aquelas reuniões dos pacientes que vão a óbito? Comissão de óbito, né? Para revisar. Com certeza. Né? Teve um estudo uma vez aí, americano, que falou que mais de 20%, quase 30% das mortalidades hospitalares tem algum erro envolvido. Mas tem, com certeza. Por exemplo, tromboembolismo pulmonar é uma causa de morte evitável, clássica, né? Esqueceu de fazer a profilaxia. Fazer a profilaxia é uma das coisas que, assim, hoje é um critério de qualidade de hospital. De assistência. Então, assim, você só melhora a assistência se você tiver o controle de qualidade. Você reconhecer os erros e corrigir. Quando você interna um paciente hoje, no hospital que tem ali um prontuário eletrônico de qualidade, o prontuário eletrônico vai mandar você preencher o protocolo de tromboembolismo venoso antes de internar o paciente. Com certeza. E ele vai te dar uma série de perguntas que você vai responder para ele te direcionar. Para ver se ele é alto risco, baixo risco. Aí ele vai te direcionar, tem que fazer a dose tal, não tem que fazer nada, ou tem alto risco de sangramento, enfim. Entre outros erros, né? Erros mais básicos. Uma vez eu contei aqui no Papo Medicode que eu cheguei, o paciente estava no leito, chorando praticamente, emagrecido, um prato bonito de comida do lado dele, com uma carne, um arroz cheiroso. Eu falei para ele, o senhor não vai comer essa comida não? Ele falou, doutor, eu tô sem dente na boca. Como é que foi prescrito a dieta livre para um paciente que não tinha um dente, né? Não tinha prótese, etc. É um erro, né? Como a gente vê também de liberar dieta para paciente desorientado, sem defesa da via aérea, fazer broncoaspiração. Ou o contrário, né? Do pessoal segurar a liberação da dieta, o paciente ficar lá em jejum durante dias, né? Mas ele operou, mas ele operou uma hérnia. Paciente com constipação grave, porque ninguém pergunta para ele. Exatamente. Ou porque bota excesso de hiperidratação venosa, ele não bebe água pela boca. Então, vários, Aura. A gente ficaria aqui... um século falando aqui. Falando de possíveis erros. Eu acho que é o seguinte, erro por negligência, na minha opinião, assim, na maioria absoluta das vezes é um erro evitável, né? E a maioria dos erros, eles são cometidos por uma comunicação ineficaz, né? Então, a comunicação é uma coisa muito importante também, com o paciente e com a equipe, né? Com a enfermagem, com a fisioterapia, com a nutricionista, com todo mundo. Todo mundo que atua ali, que assiste ao paciente, deve ter uma comunicação mais eficaz entre a equipe. Por isso que eu, por exemplo, valorizo muito o round multidisciplinar. Foi uma coisa que a gente implantou lá na 8ª enfermaria agora, né? Não estou mais no CTI, estou no 8º. E que com um grande sucesso, né? Que as pessoas se conhecem melhor, se comunicam melhor e os erros diminuem naturalmente, só pela comunicação. Mas tem que ter organização, tem que ter a disciplina, né? E aquilo que você falou, né? Muitas das vezes você é induzido ao erro, né? Então, se a propedêutica manda começar pela anamnese, e a anamnese você começa pela queixa principal, isso não é à toa, né? Isso foi... estudado por séculos e séculos. É a propedêutica, adequada, é a arte médica. Né? Então, tem os passos a seguir. Depois da anamnese é o exame físico, porque você já vai para o teu exame físico direcionado. Depois do exame físico, que você vai pedir o exame complementar. Ele vai complementar o que você viu na anamnese. Dados já coletados. Né? Então, assim, disso não tem como fugir. Não tem como mudar. Se mudar, é o que você falou. Se mudar, bagunça tudo. Aí aumenta a chance de erro, né? E as outras coisas, né? Comunicação e a coisa... eu sempre bato nessa tecla, é a negligência. A negligência é uma coisa que, para mim, é uma coisa que, assim, é fácil de evitar, mas muitas das vezes tem que tirar alguém da inércia, né? Com certeza. Para evitar. E às vezes sair da inércia é o mais complicado, né? Mas eu acho que vale a pena. Nada de negligência. Beleza, então, gente, espero que tenham gostado do Papo Medicode de hoje. Um abraço e até semana que vem.